começar, então. Boa noite para todo mundo, espero que esteja todo mundo bem. Essa questão aqui foi a última que a gente parou na semana passada. Aí eu até fiz uma confusão, estava falando o que significava hedonista, né? Que é a busca por prazeres, é um conceito mais da filosofia. Só que, quando acabou a aula, eu fui pesquisar e eu vi que realmente não tinha como fazer essa questão se nós não conseguíssemos ler o anúncio. Porque o que dá para resolver a questão é o anúncio. Aí eu consegui pegar ela dessa forma aqui e dá para a gente ver o anúncio. Olha só, parece que é propaganda tipo de um biotônico, né? Uma coisa para dar força, um suplemento alimentar, parece. E aqui tá escrito aqui, ó. Ela seria adorável se não fosse doentia. Só uma saúde perfeita pode dar à mulher beleza e encanto capazes de a tornar adorável aos olhos masculinos. Para ter uma saúde assim, tome a saúde da mulher, o remédio que traz no nome o resumo das suas virtudes. A saúde da mulher regulariza o funcionamento do delicado organismo feminino. Aí, olha só, é um anúncio publicitário da década de 1940, né? Não tem tanto tempo assim, menos de 100 anos. Tem 80 anos, na verdade. Ó, ele reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina. Quais são eles? A Samira já respondeu, todo mundo concorda com ela ou alguém tem uma outra opinião? Todo mundo acha que é B. E é B mesmo, né, gente? Não tem nem muito o que discutir, mas realmente, sem o texto, não tinha como responder. Aquela outra imagem estava muito ruim, não dava para ler. E eu não sei qual foi o Enem que caiu essa questão, mas eu sei que no Enem de 2015 caiu muitas coisas relacionadas ao gênero, muitas. Tanto que o tema foi feminicídio, o tema da redação, né? E fora isso, caiu algumas questões relacionadas ao esse tema de gênero. Então, assim, sempre cai alguma coisa no Enem de gênero, ou nas questões, ou na redação pode ter coisas envolvidas. Então, não é um tema difícil, é uma coisa que a gente vê bastante no dia a dia. É importante saber direitinho. Ó, esse aqui é do Enem 2017. Sempre quando a gente vê imagens no Enem, a gente tem que tentar interpretar ela da melhor forma possível. Atribuir, tipo assim, tirar tudo que a gente puder dela. Então, aqui, a gente vê o quê? Uma mulher, né, com uma roupa de astronauta. Reparem que a mulher está bem arrumada, olha, as unhas feitas, um delineado também. Uma mulher jovem, né? E aqui está dizendo o quê? Tem uns dizeres aqui que não dá para ler, mas está escrito aqui, ó. As mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. E essa mulher está segurando, parece que um desinfetante, né? Então, assim, tudo se indica que é uma propaganda de desinfetante. E esse texto aqui, ó. Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser um terço desse número. Após o anúncio da turma composta 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra a elitização da carreira científica, qualificação da atividade doméstica, ambição de indústrias patrocinadoras, manutenção do estereótipo de gênero, equiparação de papéis nas relações familiares. E aí, gente, essa também está bem fácil. Isso mesmo, né? A gente vê uma manutenção do estereótipo de gênero. Por quê?
Vocês sabem o que é estereótipo, né? Estereótipo é aquela imagem pronta e generalizada que vem na cabeça da gente quando a gente pensa sobre qualquer coisa. Isso é basicamente um estereótipo. A grande chave dessa questão aqui é perceber que no anúncio sobre a metade da nova equipe da NASA ser composta por mulheres, teve muitos comentários machistas, né? Então, assim, essa notícia está informando isso. Existiram muitos comentários machistas a respeito da nova equipe da NASA ser composta metade por mulheres. E essa propaganda aqui não deixa de ser machista também, porque está atribuindo à mulher só a função da casa, do cuidado, da limpeza, está falando que ela só poderia ir à Lua para isso, né? Da limpeza da Lua. Então, é uma coisa super estereotipada, tá dando à mulher esse lugar de limpeza. Os comentários machistas dão à mulher uma incapacidade, né? Essa visão de incapacidade enfim, por estereótipos mesmo, coisas que passam aí, infelizmente, vão passando, é difícil quebrar, né? Infelizmente, que eu falei, porque é uma coisa negativa, né? A tradição nem sempre é infelizmente, mas nesse caso, essa diminuição da mulher em relação ao homem é uma coisa bem enraizada na sociedade. Então, é um estereótipo de gênero. E aqui, essa questão é mais relacionada à questão do gênero, mas na questão LGBT. Ó, essa questão até estava na outra aula, e eu vi e falei, gente, era para ser nessa. Semana passada, não sei se vocês lembram, eu tinha errado. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência para eles tornarem as coisas ainda piores, mas a tendência para eles tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes. A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a Samira também já respondeu hoje. Estão bem rápidos. Também são questões mais fáceis, né? São mais diretas. Mais alguém, gente? Todo mundo lá? Bom, a B e a C a gente já exclui porque não poderia ser, né? Não estou falando nada sobre questões religiosas, aliás, as concepções religiosas acerca de gays e de LGBTs em geral não mudaram muito com o passar dos anos. Manutenção de ideologias conservadoras não seria nunca, né, gente? Implantação de cotas nas listas partidárias. Não existe implantação de cotas para LGBT, até onde eu saiba. Ainda mais que aqui a gente está falando dos Estados Unidos, né? Aí eu sei menos ainda. Que teve uma questão que a gente fez sobre a questão da mulher na política. Aí a gente viu que existem cotas de candidatura para mulheres, né? Muita gente não sabia, mas existe. E a alteração da composição étnica da população também não é isso que está falando. Não teve uma alteração de grupo. É a letra A mesmo, ampliação da noção de cidadania, né? Ou seja, foi um movimento contrário a essa manutenção da ideologia conservadora, né? A gente ampliou a noção de cidadania para grupos minoritários que sofrem grandes preconceitos da população. Acho que a aula acaba aqui, esse tema. Isso. Agora eu vou para o próximo. Também é um tema de fácil concepção. Eu acho que a sociologia, quando ela traz para a vida, tipo,
quando a gente pensa em relações que acontecem na nossa sociedade, acontecem perto da gente, até com a gente mesmo, elas se tornam muito mais fáceis de ser entendidas. Então, eu acho que agora a gente está entrando em temas mais fáceis, que são temas mais prováveis para cair no Enem também, do que as primeiras aulas, que as primeiras aulas eram mais teoria, né, dos pensadores, como surgiu a sociologia, era uma coisa mais histórica. E agora a gente está falando mais de problemas do nosso dia a dia, igual a aula passada, que a gente falou de questões de gênero, e agora a gente vai falar sobre estratificação social e as formas de estratificação. Bom, existem 3 tipos principais de estratificação. A estratificação de maneira geral, a gente pensa assim, é uma subdivisão das pessoas em sociedade, quando a gente atribui grupos sociais, né, e coloca pessoas naquele grupo. O mais assim, o mais amplo que a gente vê, né, mais comum, é a ideia de classe social. Acho que todo mundo conhece esse conceito, né? Que é uma estratificação econômica. A gente coloca pessoas em classe média, alta ou baixa de acordo com renda, bens materiais, poder de compra, né? Assim existem pessoas ricas e pobres. Mas existe também estratificação política, que é baseada na situação da pessoa na sociedade, né? Tem os grupos que têm poder e outros que não. Nesse caso, a gente pensa o quê? Nos líderes, nos governantes. Eles têm mais poder e a própria tradição também pode criar essa cultura de umas pessoas terem mais poder ou outra, não necessariamente ligada ao dinheiro. Embora muitas das vezes esteja correlacionados essa estratificação econômica com a estratificação política. É comum que pessoas que têm poder político tenham também poder econômico. Quando a gente olha, por exemplo, os nossos representantes, na grande maioria das vezes, são pessoas que têm um poder econômico elevado. Os vereadores, os prefeitos, os deputados, os governadores e o próprio presidente. Aliás, assim, sempre tem 1 ou 2 vereadores que realmente veio de bairros periféricos e pobres, e os outros, quase todos, são pessoas de uma classe social mais elevada, né? Nesse parâmetro aí de comparação. E aí serve para a gente pensar, né? Para quem a política é feita e quem é que vai atender os mais necessitados, quem é que vai olhar para as classes mais baixas, que é a que mais precisa de apoio do governo, né? Nesse caso. E existe também a estratificação profissional, que é baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade, consolidando uma diferenciação entre as profissões, ou seja, quando você considera uma profissão A mais importante do que a outra, quando você dá um status social para a pessoa baseado na profissão dela. Médicos, por exemplo, são uma profissão que tem um prestígio social muito elevado, né? Quando a pessoa fala assim, ele é médico, tem um prestígio social nisso, bem grande. Mas aí também cabe uma crítica, né? Existe mesmo profissão mais importante que a outra? Eu particularmente, acho que não. Para a gente pensar, acho que todas as profissões são importantes igualmente, todo mundo depende de todo mundo, de alguma forma. O Valdir está falando assim, do tratamento por doutor também, né? Exatamente, Valdir, foi bom você lembrar disso. Que a gente vê uma coisa da nossa tradição, né? Quando se refere a pessoas estudadas, ser tratada por doutor. A gente vê de médico, advogado, né? Mas no passado, acho que qualquer pessoa estudada era tratada como doutor. Aí você pensa, nossa, é importante, doutor. E aí tem aqueles memes, né, que falam, doutor é só quem tem doutorado. E realmente, doutor é quem tem doutorado. Mas, pela tradição, né, pelo costume, a gente vê as pessoas chamando médicos, advogados e algumas outras profissões de doutor. Dentista também, né? Chamam de doutor. Enfim, baseado nessa ideia de existir profissões mais importantes que a outra. Então, assim,
a gente percebe que é um assunto que cabe muita crítica, cabe muita análise, a gente pode pensar muitas coisas sobre isso que a gente está falando. Provavelmente vai cair alguma questão no Enem sobre isso, direto ou indiretamente. Pode cair na redação também. Enfim, coisas do dia a dia. É isso que a gente está tratando bastante aqui na Sociologia, nessas últimas aulas. Vou passar para a próxima. Bom, existem diferentes nomenclaturas para estratificação social. É importante também a gente saber isso aqui, ó, que as estratificações sociais, elas são formas naturalizadas. O que é uma forma naturalizada? Ela foi construída pelo homem. A gente tem como natural, mas não é natural. Ninguém nasceu... fulano nasceu e já vai receber uma categoria na sociedade, já vai ser colocado num grupo tal. Assim, ninguém nasceu diferente, né? A gente criou essa estratificação, por isso é uma forma naturalizada. Ela foi construída pelos homens e a gente tem ela como natural, porque existe há tanto tempo, eu acho que desde que a sociedade existe estratificação social. A gente pode ver lá na Grécia Antiga, né, que existiam É na Grécia que tinha acho que em Roma, né, que tinha os plebeus e os patrícios, mas Grécia também tinha divisão, tinha servos, tinha os escravos. Então, assim, existe desde os primórdios da civilização a ideia de estratificação, mas ela não é natural, ela foi criada pelo homem, mesmo que a gente entenda como uma coisa normal, mas é uma forma naturalizada. E olha, as nomenclaturas elas podem ser modificadas conforme o agrupamento social ou período histórico. Igual eu citei aqui, Grécia e Roma existia. Idade Média, tinha os servos, os senhores feudais, tinha a igreja, que era o maior extrato social. Só para a gente ter uma ideia de como as coisas mudam de acordo com o período histórico e também de sociedade para sociedade. Por exemplo, a igreja não tem o mesmo poder que ela tinha na Idade Média, atualmente. Ela mandava sobre todas as outras camadas. Hoje não existe isso. E também tem diferentes lugares. Por exemplo, na Índia, o sistema de estratificação social é o sistema de castas. Os estamentos era o sistema que existia na Idade Média. E as classes sociais é o sistema do capitalismo, que eu falei que é uma ideia mais difundida, porque a gente vive na sociedade capitalista, né? Então, todo mundo tem a ideia de classe. Desde pequenininho a gente já tem essa ideia de rico, pobre, enfim. Bom, as castas. As castas é típica da sociedade indiana e ela representa uma impossibilidade de mobilidade social. Ou seja, se você nasceu numa casta baixa, eu não sei ao certo aqui os nomes das castas, eu acho que são 4 castas que existem lá, né? São essas aqui. Mas se você nasceu na casta mais inferior, você vai continuar nela. Você não vai mudar. Quando a gente fala de mobilidade social, é essa ideia de, no capitalismo, por exemplo, você ser de classe baixa, mas poder se elevar à classe alta. Mesmo que seja muito difícil, não há nada que te impeça. Na Índia, não. Existe uma impossibilidade de mobilidade social. Porque também não é só uma divisão puramente econômica. A pessoa nasceu, ela é filha de alguém de uma classe, de uma casta. Desculpa, falei a palavra errada. Ela é filha de alguém de uma casta alta. Ela vai continuar sempre ali, e o outro que nasceu na casta baixa vai continuar sempre ali. Não existe mobilidade. Porque no capitalismo, quanto quem é rico pode ficar pobre, quanto quem é pobre pode ficar rico, né? Então, a mobilidade é isso. E olha, a casta ela foi oficialmente abolida em 1947, já tem um tempo, né? Tem o quê? Mais de 60 anos. Só que ela é até hoje, em parte, contida pela tradição. Ou seja, mesmo que tenha uma lei que tenha abolido as castas, até hoje existe uma tradição de manter elas. Os estamentos. Estamento é um termo que vai remeter à Idade Média, né? O que a gente tinha? O senhor feudal, o clero,
os nobres e os servos. Aqui, né, quase sempre a gente vê nas provas de história essa representação em pirâmide dos estamentos sociais, né, quase sempre é assim mesmo. A base sempre mais larga, né, existe sempre mais servos, aí vai afinando até sempre menorzinho. Ó, aqui existe uma pouquíssima possibilidade de mobilidade social, era muito difícil. Só que um nobre, ele poderia conceder o título de nobreza a um servo, por exemplo. E a igreja também, ela poderia recrutar pessoas que eram servas para fazer parte do clero. Ou seja, aí essas pessoas iriam ascender socialmente, né? Embora muito difícil, mas tinha essa possibilidade. Que na casta não tem essa possibilidade, é um sistema fechado. E, por fim, classe social, que é um termo que a gente vê muito, acho que todo mundo sabe, consegue entender a ideia. É importante a gente pensar, é importante saber, na verdade, que classe social é um conceito marxista. Quem elaborou essa ideia, quem dividiu a sociedade em classes, nesses termos, foi Karl Marx. Sempre, né, falando da luta de classe, da burguesia contra o proletariado. Só que não existe só burguesia e proletariado, né? Existe também a classe média. E aqui cabem diversos grupos, porque a classe média ela é muito abrangente, né? Ela cabe pessoas com diferentes poderes de compra, diferente renda. Então, não é uma divisão assim exata. E ela é basicamente... me fugiu a palavra. Mas ela é uma divisão econômica. Ela se baseia nisso, no poder econômico dos indivíduos para fazer essa divisão. Diferente dos estamentos e das castas, porque o estamento também não era só o poder econômico, né? Era o poder político. Mas, enfim, igual eu falei, o poder econômico ele quase nunca está sozinho. Não vou falar sempre, não, mas ele é muitas vezes interligado com o poder político. Os poderes no geral, né? E olha só, aí eu falei aqui da escravidão. No texto que eu tirei a aula para vocês, que é até um drive que eu já mandei no grupo há um tempo, não estou falando sobre escravidão, mas eu achei interessante. Aí eu ainda até trouxe essa imagem aqui. Não sei se vocês viram, mas acredito que sim, porque foi uma notícia que ficou muito famosa, infelizmente, da Madalena, foi esse ano. A Madalena, que ela foi mantida escrava por mais de 30 anos numa família, aí descobriram ela, ela trabalhava, né, em Patos de Minas, se eu não me engano, a cidade. Trabalhava para uma família sem receber nada, aí ela denunciou sim, ela mandou um bilhetinho para o vizinho, se eu não me engano, né, falando que não tinha sabonete, algo assim, se o vizinho podia dar a ela. E aí o vizinho da família denunciou para o Ministério do Trabalho, né, e descobriram que ela estava mantida escrava por mais de 30 anos. Então, a escravidão ela é um sistema fechado, né? Ou seja, a mobilidade social também na escravidão não existe, até porque o escravo não ganha, ele é simplesmente uma posse do seu dono, né? É um sistema de posse de seres humanos. E do sistema de escravidão, o mais importante, sem dúvida, foi a escravidão dos negros nas Américas. Foi o maior do mundo e durou muitos anos. Então, no Brasil, a Lei Áurea ela só foi instituída em 1888. Não é tanto tempo assim, se a gente for parar para pensar. E aqui eu coloquei aqui da questão da inserção do negro na sociedade de classes, que é uma aula que a gente vai ter ainda mais para frente, desse sociólogo aqui, Florestan Fernandes. Ele escreveu um livro que fala sobre a inserção do negro na sociedade de classes, que exatamente, que fala mais ou menos do seguinte: os negros, né, eram escravizados, aí veio a Lei Áurea, que aboliu o sistema escravista. Só que ninguém deu aos escravos nenhum apoio, nenhum amparo. Imagina só, você era escravo, morava numa fazenda, nunca saiu daquela fazenda, uma fazenda
de cana-de-açúcar, lá no Nordeste, nunca saiu de lá. Nasceu lá, trabalhou lá a vida inteira. E agora você tem 30 anos e a Lei Áurea é assinada. Aí fala assim, ah, você está livre. Mas espera aí, você está livre como? Você vai para onde? Você vai trabalhar com o quê? Você vai se alimentar do quê? Como que você vai sustentar a sua família? Então, isso é uma grande questão. Aliás, isso é tema para debate sobre a existência de cotas raciais e muitas outras coisas, porque quando a Lei Áurea foi instituída, ninguém deu nenhuma oportunidade de inserção dos ex-escravos na sociedade, né? E isso, logicamente, repercutiu em muitos problemas, né? Em grandes diferenças sociais entre as pessoas que eram escravas e as não escravas. Mas ó, é importante a gente falar que não existe só esse tipo de trabalho escravo, esse dos navios negreiros que iam na África e escravizavam pessoas. Em alguma parte do mundo existe ainda escravidão por dívida, e também outras formas de escravidão, como a escravidão sexual, que de vez em quando a gente vê notícias e relatos na mídia. E, bom, eu trouxe aqui o caso da Madalena para exemplificar que até hoje existem relatos de trabalho escravo. De vez em quando você vê que a pessoa foi mantida em trabalho escravo em alguma fazenda. Fazenda é mais comum, mas o da Madalena nem foi em fazenda, né? Foi em casa de família mesmo, né? Pessoas com condições precárias, vivendo num cubículo, comendo muito mal e não recebendo nada para trabalhos exaustivos. E, bom, aí vale a gente pensar na mentalidade escravista, né? Que meio que ficou na tradição, digamos assim. Existem pessoas que têm essa mentalidade até hoje, de que não se deve pagar bem para o seu funcionário. E também na fragilidade das leis trabalhistas, porque as leis trabalhistas elas existem para que situações desse tipo não aconteçam. Mas se ainda acontece, né, existe algum erro aí. Então, aliás, também um outro tema que foi muito debatido, principalmente na época do governo do Temer, né, que queria fazer uma mudança no sistema de previdência. Previdência quando a gente vai se aposentar, né? A gente é a organização que legisla sobre trabalho, sobre aposentadoria. Enfim, aí era um assunto muito debatido na época. E eu acho que até que aprovou a reforma da Previdência, e isso vai influenciar nas relações trabalhistas, né? Então, enfim, igual eu falei, é um tema fácil essa aula, mas cabe muitas questões, cabe muito assunto, dá para a gente pensar em muita coisa. E eu acredito muito que vai cair alguma coisa no Enem, desses temas que eu falei aqui. Vamos para a questão, então. Ó, num país que conviveu com o trabalho escravo durante 4 séculos, o trabalho doméstico é ainda considerado um subemprego. E os indivíduos que atuam nessa área são, muitas vezes, vistos pelos patrões como um mal necessário. É preciso ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das atividades domésticas em relação aos outros tipos de trabalho. O objeto de legislação recente, o enfrentamento do problema mencionado resultou na criação de novos ofícios, ampliação de direitos sociais, redução da desigualdade de gênero, fragilização da representação sindical, erradicação da atividade informal. Alguém tem alguma ideia?
André falou que é P. Mais alguém? O Guilherme acha que é A. Ó, vamos ver o que está falando no texto com calma. Aqui no começo está falando, né, sobre o Brasil ter convivido 4 séculos, ou seja, 400 anos com o trabalho escravo. E, assim, o trabalho doméstico ele é considerado um subemprego. Foi o que eu falei com vocês no slide anterior, dessa mentalidade escravista que ainda existe. Subemprego porque parece que as pessoas desvalorizam a função do trabalho doméstico, não querem pagar bem, enfim. Os indivíduos que atuam nessa área são muitas vezes vistos pelo patrão como um mal necessário. É preciso ter alguém em casa que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das atividades domésticas em relação a outros tipos de trabalho. Bom, está falando da desvalorização das atividades domésticas em relação a outros tipos de trabalho, e está falando aqui que os trabalhadores domésticos muitas vezes são vistos como patrão como mal necessário. Por que mal necessário, né? Aí aqui vem falando, ó, objeto de legislação recente. O enfrentamento do problema resultou na. Qual que é o problema? A desvalorização da atividade doméstica, não é? Essa visão da atividade doméstica como subemprego. O que fez isso? Para enfrentar esse problema, o que a gente poderia fazer? É basicamente isso que está perguntando a questão. A resposta certa é a que o André respondeu primeiro, é a letra B. Por quê? Para enfrentar esse problema de desvalorização da atividade doméstica, o que poderia acontecer? Uma ampliação de direitos sociais. Até que está falando aqui, ó, que é um tiro no pé dos patrões. Ah, um tiro no pé não, desculpa. É o mal necessário dos patrões. Por quê? É no sentido de que agora existe uma lei, né? Tá falando aqui, ó, objeto de legislação recente. Uma lei de que tem que assinar carteira de doméstica, né? De diarista não, mas de doméstica sim. Então tem... Eu não lembro certo, mas parece que quem vai mais que 3 vezes na casa de uma pessoa para fazer serviços domésticos precisa ter carteira assinada, ou seja, precisa ter assegurado os direitos trabalhistas, que antes não eram assegurados. Olha só como que era uma função vista como um subemprego. Não tinha carteira assinada. Isso significa que a pessoa que não tem carteira assinada, ela não tem direito, por exemplo, à licença maternidade, não tem direito à licença por doença. Olha só, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. E essa legislação que fala que as empregadas domésticas devem ter carteira assinada, ou seja, devem contribuir com o INSS, ela é muito recente. E ela resultou que na ampliação de direitos sociais, ou seja, esse grupo de trabalhadores que antes não tinham direitos trabalhistas agora vão ter, graças à legislação. As outras questões não é sobre isso que está falando o texto, mas eu entendo que assim, não é uma coisa que ficou muito clara. A gente deveria ter esse conhecimento para conseguir responder mais facilmente a questão, mas a resposta aqui é a letra B. Ampliação de direitos sociais. E essa objeto de legislação recente é o trabalho doméstico. As famosas, as chamadas empregadas domésticas que receberam há pouco tempo esse direito, né? Tipo, essa obrigação dos patrões de ter que assinar a carteira. Antes era uma coisa facultativa. Se o patrão quisesse, ele assinava, se ele não quisesse, ele não assinava. Agora é lei, tem que assinar. E aí tá falando aqui do mal necessário também, porque tem muita gente que não assina, que não assegura os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas,
E aí cabe processar os patrões, enfim, é uma coisa que a gente vê muito acontecer hoje em dia, porque essa lei é bem recente. A resposta certa é a letra B, tá bom? Ó, essa questão aqui eu achei ela mais fácil, mais interpretativa. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Ah, que bebem vosso sangue? Ó, a análise do trecho permite identificar que o poeta romântico, não sei falar o nome dele, registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada na pobreza dos empregados, que estava dissociada das riquezas dos patrões, no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços na indústria, na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado, no trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade, na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. E aí, gente, qual que é a principal crítica desse texto aqui? Já me respondeu a letra E. Mais alguém? Esperando. A André respondeu E. Então, todo mundo acertou. É exatamente sobre isso. Existe uma contradição aqui que está entre a riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Está falando, por que hará para os senhores que vos mantêm na miséria? Para que fabricar as roupas que eles vão vestir? Para que poupar de tudo esses ingratos? Entendeu? Ou seja, é uma crítica, né? A pessoa está fazendo quase que um desabafo. Então, ela está evidenciando isso, a riqueza que não é usufruída por aqueles que a produzem. É quase uma análise marxista, né, das coisas. Karl Marx que tinha muito essa ideia, que a gente consegue ver aqui. Vamos para a próxima. Ó, isso aqui é uma fotografia, né, de uma ama de leite com esse cara aqui, que parece que chama Augusto Gomes Leal, junto a ela. Ó, fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil ao expressar a ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores, integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade imperial, melhoria das condições de vida dos escravos, observada pela roupa luxuosa, associada ao trabalho doméstico e privilégio para os cativos. Esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre status sociais como meio para superar a mestiçagem. E aí, gente? Qual que é?
a gente observa aqui nessa foto, né, uma ama de leite, que era uma escrava, com uma roupa que na época era uma roupa bonita, considerada luxuosa, e provavelmente o filho do senhor, né, que era o dono dos escravos, bem próximo a ela, né, apoiando nela. O que significa? O que a gente pode perceber quando a gente olha para essa imagem? Parece que existe um afeto entre ele e ela, né? Até porque a ama de leite era quem criava a criança, né? Quem amamentava, quem acompanhava o desenvolvimento dela. Ou seja, existia uma criação de vínculo entre a criança e a ama de leite. Alguém tem ideia da resposta? Letra A, que o Guilherme falou. Eu vou indo para frente, porque está quase terminando o tempo. Mas a letra certa é a letra A mesmo, tá? Ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela mãe de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. A gente poderia marcar A por exclusão das outras. Olha só, integração dos escravos a valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade imperial. Não é sobre isso. Assim, integração dos escravos a valores da classe média. Por quê? Só porque ela está vestindo a roupa aqui? Ainda a gente pensa, faria mais sentido é isso aqui, ó. Desenvolver uma relação de proximidade e subordinação. Porque mesmo ela estando próxima ao senhor, mesmo ela estando com uma roupa bonita nessa fotografia, ela era subordinada a ele, estava o tempo todo servindo a ele. Melhoria das condições de vida dos escravos observada pela roupa luxuosa associando o trabalho doméstico a privilégios para os cativos. Também não era uma melhoria na condição de vida. Ela continuava sendo escrava, trabalhava o tempo todo para não receber. Esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Essa não é mesmo, né? Tipo, educação letrada, não está mostrando nada sobre isso. E distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre status sociais como meio para superar a mestiçagem. Também não é isso que essa imagem está trazendo. Então, a única resposta que ficaria coerente aqui seria a letra A. Agora eu vou para a última aula. Eu vou dar ela toda, mesmo que passe um pouquinho das 8, porque só tem aula hoje também, então fica tranquilo. Então vamos lá, gente. Mais um assunto que a gente consegue ver muito na sociedade, no geral, na mídia, que é o meio ambiente como problema social. Então, Ué, tá. Gente, tá aparecendo aí? Falando que tá parando, que parou de compartilhar a tela. Deixa eu voltar. Apareceu? Acho que agora sim, né? Ficou verdinho aqui. Ah, então tá. Obrigada. Ó, meio ambiente como problema social. Mas, como eu falei, é um tema muito recorrente na mídia. A gente sempre tá vendo notícias de desmatamento, de desastres ambientais ocasionados por ação humana, uma coisa muito, muito, muito recorrente. Provavelmente vai cair alguma coisinha no Enem sobre isso. Como eu falei, essas aulas de agora são temas assim que a gente vê quase todo dia. É a nossa vida mesmo. Sociologia é isso, estudar a nossa vida, basicamente. Nossa sociedade. Ó, sociedade de riscos. Na sociedade contemporânea, predomina riscos intensificados e produzidos pela humanidade. Seguindo uma estrutura de transformação do espaço, o ser humano vem alterando numa velocidade assustadora a natureza. A partir do século XX, a produção e o consumo em massa desencadearam uma padronização conjunto com o processo de alienação
que provocam grandes desequilíbrios sociais e ambientais, tendo como frente o progresso. Ou seja, na sociedade que a gente vive, existe uma intensificação de riscos. Esse risco está relacionado ao quê? À própria natureza. Porque a industrialização, a própria globalização, enfim, vem alterando a natureza de uma forma drástica, assustadora. E isso contribui para muita coisa acontecer. Inclusive, tem pessoas que falam que o coronavírus ele surgiu por desequilíbrio ambiental. Então, a gente é uma sociedade de riscos. Desequilíbrios ambientais podem acontecer a qualquer momento, desencadeando tragédias, porque, em nome do progresso, cada vez mais a gente tem, eu falei progresso entre aspas, porque assim, é essa ideia, né, de avançar, de industrializar, de evoluir, mas que vai acabando com a natureza. E se acabar com a natureza, onde é que a gente vai morar, né? O ser humano tem que lembrar sempre de cuidar do meio que vive, porque é a sua casa, né? Não existe outro planeta habitável. Então, ó, esse cara aqui chama Ulrich Beck. Não sei o sobrenome dele, não sei falar. Tenho medo de falar errado, acho que Beck, né? Ele é um cara alemão e ele que criou esse termo de sociedade de riscos. Ele observou, né, as mudanças nas últimas décadas do século XX e falou que essas mudanças estão nos condicionando cada vez mais a uma sociedade de riscos. Então, a sociedade está num processo de reconfiguração social e tecnológico, saindo de industrial clássica para uma sociedade de risco, onde a produção de riscos domina a lógica da produção de bens. Ou seja, vale tudo em nome da industrialização. É mais ou menos essa ideia. Cada vez mais produzem mais riscos, desmatam mais, poluem mais para produzir mais bens, que a ideia do capitalismo é sempre essa, né? Mais, mais, mais e mais. Então, essa seria a sociedade de riscos. É tudo que a gente vive hoje, quando a gente vê que está enfrentando a maior crise hídrica, que a conta de luz vai ficar mais cara, que pode sofrer risco de apagão. Acho que desde 2001 não ficava tanto tempo com as reservas hídricas tão baixas. Enfim, são problemas que a gente vê na mídia todo dia, de uma forma geral, e que não é um assunto só da sociologia, é um assunto também da geografia, que pode cair... Assim, eu acredito que vai cair pelo menos uma questão no Enem, da biologia também. Existe uma interdisciplinaridade nessa questão. Ó, problemas trazidos pela sociedade de riscos. O uso sustentável da água e do solo, criados pela própria ação humana, desencadeia diversos tipos de riscos, como deslizamento de encostas, soterramentos, desertificação progressiva de muitas regiões e esgotamento de solos, risco de resíduos nucleares, assoreamento de rios e águas pluviais, enchentes, entre outros tipos de acontecimento. Igual eu falei, é um assunto da geografia e da biologia, sim, mas está intrinsecamente ligado com a sociologia, porque vai afetar o quê? A sociedade, né? Que a gente vê enchentes acontecendo quase todo verão, pessoas ficando sem casa. E aqui, ó, esse cachorro aqui foi uma foto que ficou muito famosa no desastre ambiental que aconteceu lá em Mariana, em 2015, que a barragem da Samarco, né, se rompeu, matou várias pessoas, destruiu uma comunidade inteira. Olha só o desastre social que é também, junto com o ambiental. E, mais recentemente, em 2019, né, aconteceu o desastre de Brumadinho, muito parecido com o de Mariana. Foi também desabamento de barragens. Ou seja, em pouquíssimo espaço de tempo, no mesmo estado, na mesma empresa. Lá em Brumadinho foi ainda mais devastador. Morreram mais de 300 pessoas, mais de 200 pessoas. Acho que tinham tantos desaparecidos, mas foram mais de 200 pessoas que morreram. E eu que sou de Minas Gerais, eu conheço muitas pessoas, amigos meus, que perderam parentes lá, sabe? Conheço até pessoas que estavam ainda com parentes desaparecidos. Então, para a gente pensar na gravidade da coisa, que
O André está falando aqui, não sofreram quase nenhuma penalidade ainda. Pois é, parece que passou no jornal hoje, que tinha uma empresa alemã que tem uma relação com a Vale, que meio que adiou o processo, sabe? Tipo, vai resolver isso depois. Enfim, não existe uma lei muito... uma penalidade para isso, não existe uma coisa. Assim, e mesmo que eles sofram penalidade do tipo, vai ter que pagar indenização para as famílias, isso para eles não é nada, porque, assim, são empresas riquíssimas, com muito, muito dinheiro. Então, assim, você pensa que milhões para eles é troco. E para essas famílias, né, que perderam os parentes, perdeu o pai, perdeu o filho, tem gente que perdeu todo mundo, ficou sozinho. Então, isso é um problema social muito grande. Isso, e nem, não só no âmbito emocional, econômico também, porque as pessoas que perdem as casas, afetivo, porque você, né, assim, não é simplesmente perder a sua casa e ganhar outra, era o lugar que você morava, o lugar onde você construiu suas relações sociais. Não só isso também, como pode trazer danos para a saúde, porque esses resíduos têm muitos minerais tóxicos, minerais que a longo prazo vão trazer danos para a saúde dessas pessoas também. Então, é um problema social exatamente por isso, não é um dano só para a natureza, é também para as pessoas, para todo mundo no geral. Cadê o próximo? Bom, aí tem essa menina aqui, né, que ela é muito famosa. Acho que vocês já devem ter visto ela também. Quem vê os memes dela, tem muito meme com ela. Aparece ela nos jornais também. Acho que ela foi na ONU, né? Se eu não me engano, ela discursou na ONU. Ela é uma ativista social que, muito novinha, ela foi protestar. Ficou errado, escrito errado aqui, ó. Mas é porque ela foi protestar, tá? No prédio do parlamento sueco, em 2018, quando ela tinha 15 anos, exigindo mais ações dos políticos para aliviar as mudanças climáticas. E ela fez esse protesto depois das ondas de calor e incêndios lá na Suécia. E depois desse protesto dela, emergiram diversas manifestações lideradas por jovens no mundo todo a favor da causa. Então, assim, era como se fosse uma inspiração para muitas pessoas que lutam na causa ambiental, que são ativistas nesse tema. E é um ótimo exemplo, por exemplo, se cair na redação do Enem, questão ambiental, a Greta é um ótimo exemplo de ativismo, de pessoa que fez uma mudança a partir de um protesto, né, do que está acontecendo. Bom, aqui tem um diagrama de ideias, ó, a sociedade de risco é um conceito desse cara aqui, o Rick Beck. Então, o que ele faz? Ó, existe uma sociedade industrial que, aliada à tecnologia lucrativa, gera consequências ambientais e sociais. E aí existe um risco globalizado. Eu não entendi essa aqui, a própria ciência, eu acho que foi um erro de digitação, porque eu só copiei isso. Ó, existe um risco globalizado. A gente está numa sociedade de risco de desastre ambiental a qualquer momento. Ó, é preciso repensar as ações humanas. Os seres humanos cooperam-se ou ocorrerá uma catástrofe global. Ou seja, precisa existir um acordo, né, de tentar evoluir, tentar progredir sem machucar mais a natureza, sem causar mais tantos estragos, tantos danos. E é possível, existem alguns acordos que... Existe, acho que o protocolo de Kyoto, que chama assim, né? Isso é matéria de geografia, se eu não me engano. Que era um acordo das grandes nações para reduzir a emissão de gás carbônico. Porque a gente sabe que o gás carbônico faz o efeito estufa, né? De mais aquecimento e derretimento das geleiras, traz muitos problemas ambientais. Igual eu falei, esse assunto aqui, ele cabe mais matérias além da sociologia. E é sociologia também porque está relacionado com a sociedade. Vamos para as questões.
Faltam 4 minutos para as 9, mas eu vou terminar de fazer as questões, porque vai ser só essa aula aqui hoje. Ó, diante das ameaças surgidas com a engenharia genética de alimentos, vários grupos da sociedade civil conceberam o chamado princípio da precaução. O fundamento desse princípio é: quando uma tecnologia ou produto comporta alguma ameaça à saúde ou ao ambiente, ainda que não se possa avaliar a natureza precisa ou a magnitude do dano que venha a ser causado por eles, deve-se evitá-los ou deixá-los de quarentena para maiores estudos e avaliações antes de sua liberação. O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de acautelamento ou administração de riscos tem como objetivo priorizar os interesses econômicos em relação aos seres humanos e à natureza, negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa de riscos ecológicos, instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências, combater a introdução de tecnologia para travar o curso das mudanças sociais, romper o equilíbrio entre benefícios e riscos, o avanço tecnológico e científico. E aí, gente? Alguém chuta alguma resposta? Aqui está falando da sociedade de risco, né? Falando da tendência do pensamento social contemporâneo para a administração dos riscos, ou acautelamento, ou seja, ter mais cuidado com os riscos. Qual que é o objetivo disso? Vamos ler com calma aqui, ó. Priorizar os interesses econômicos em relação aos seres humanos e à natureza. É disso que a gente falou? A gente não falou disso, a gente falou de tentar achar um equilíbrio, né? Entre interesse econômico e natureza e ser humano, para não agredir tanto. Guilherme respondeu a C aqui agora. B. Negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa de riscos ecológicos. A gente também não falou de negar a perspectiva científica. A letra C é a correta mesmo, tá, Guilherme? Eu vou mudar aqui para D, ó. Combater a introdução de tecnologias para travar o curso das mudanças sociais. A D e a B são muito parecidas, né? Ninguém está falando para combater a introdução de tecnologia. Pelo contrário, se tiver uma tecnologia inovadora, sustentável, ela é super bem-vinda, né? É romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço tecnológico e científico. Não é romper, é estabelecer esse equilíbrio. Então, sobe para a gente a letra C, que é a certa, ó, instituir o diálogo público entre mudanças tecnológicas e suas consequências. Esse pensamento social de instituir esse diálogo está ligado o quê? Com a prevenção de riscos nessa sociedade de riscos que a gente vive. A ideia é essa. Só tem mais 2 questões e acaba a aula. Ó, a Justiça de São Paulo decidiu multar os supermercados que não fornecerem embalagens de papel ou material biodegradável. De acordo com a decisão, os estabelecimentos que descumprirem a norma terão de pagar multa diária de 20 mil por ponto de venda. As embalagens deverão ser disponibilizadas de graça e em quantidade suficiente. A legislação e os atos normativos descritos estão ancorados na seguinte concepção: implantação da ética comercial, manutenção da livre concorrência, garantia da liberdade de expressão, promoção da sustentabilidade ambiental, enfraquecimento dos direitos do consumidor. Essa está mais fácil, essa é só interpretar. Aí responderam letra D, o André e o Guilherme. E é isso mesmo, né, gente? A justiça determinou que todo mercado ou deveria ter que a sacola de material biodegradável, que é aquela que a gente vê na imensa maioria dos lugares, supermercados principalmente, né, que se decompõem mais rápido, ou deveria ter a de papel, né? A papel decompõe muito mais rápido ainda que o plástico. Para quê? Para promover uma sustentabilidade ambiental, tentar reduzir esses riscos da sociedade. E agora, para a gente
Ah, era a última? Era a última. Ah, não. Não era não. Tem essa aqui. Ó, a linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros dos séculos 18 e 19, o autor demonstra que, via de regra, eles viam o meio natural como ferramenta essencial para o avanço da nação, dádiva divina para o desenvolvimento industrial, paisagem privilegiada para a valorização fundiária, limitação topográfica para a promoção da urbanização, obstáculo climático para o estabelecimento da civilização. E aí? O André falou que a letra A. Bom, gente, é a letra A mesmo. Está falando que o meio natural brasileiro foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Só que, assim, eu não achei essa questão muito fácil, sabe? No Descomplica, está escrito assim sobre o gabarito dela. Vou ler para vocês. Ó, o comentário da questão. A consciência ambiental é um pensamento relativamente novo, não só no Brasil, e a ideia de exploração da natureza era claramente associada ao ideal de crescimento econômico. Portanto, a interpretação do texto permite associar a ideia de exploração da natureza com o avanço da nação. Aí a letra A. Está falando aqui, ó, do meio natural ser elogiado por sua riqueza e potencial econômico. Aí o André falou que achou fácil porque as outras opções não encaixam no texto. Realmente, as outras opções não encaixam no texto. Aí seria A, mas assim, só ler a A também não é tão claro, né? Teria que ir por eliminação. Então, gente, foi isso. Hoje ninguém mais vai dar aula. Vou terminar aqui. Boa noite para vocês, tá? Obrigado por participarem, por terem assistido. E até semana que vem, tá bom? Boa noite. Vou finalizar a aula. Podem ir saindo.